Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Todo mundo encontrou aí? Tudo ok, Luciano? Beleza aí? Sou Antônio Dias. Joia? Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis neles, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos orar? Soberano Deus, abre os nossos olhos para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Imploramos a ação sobrenatural do Teu Espírito no nosso coração nessa noite, Deus. O Teu Espírito que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Edifica o Teu povo, regenera, santifica. Essa obra é exclusiva do Senhor. E nós imploramos em nome de Jesus: faça de mim apenas um instrumento em Tuas mãos. Usa-me, Deus, apesar das minhas limitações. Em nome de Cristo, amém. Por que um homem entra numa escola, mata várias crianças e depois tira a sua própria vida? Por que isso? Por que uma mãe joga um filho numa lata de lixo? Por que alguém vai para um laboratório para desenvolver uma droga que causa dependência? Por que uma pessoa com curso superior, ou seja, bem instruída, com conhecimento, tem coragem de roubar o dinheiro do tratamento do câncer? Por que gasta-se mais dinheiro fabricando armas de guerra do que com acabar com a fome mundial? Perguntas bem interessantes, não é? Poderia continuar fazendo essas perguntas nessa noite. Às vezes nós pensamos que o grande problema da humanidade é um problema emocional. E se o problema fosse emocional, Deus teria mandado um psicólogo do céu. Às vezes nós pensamos que o grande problema da humanidade é um problema financeiro. Se fosse, Deus teria mandado um economista do céu. Às vezes nós pensamos também que o grande problema da humanidade é um problema físico. E se fosse, Deus teria mandado um médico do céu. Já escutou alguém desejar para você, assim, no final de ano, saúde e paz, o resto a gente corre atrás? Geralmente quem pensa assim tem a seguinte ideia: o que a humanidade precisa é saúde e ausência de guerra, ausência de conflitos. Esse texto vai mostrar que o nosso problema é muito maior do que esse, do que psicológico, físico ou financeiro. O texto vai mostrar para nós que o grande problema da humanidade é rebelião contra Deus, é o pecado. Nós podemos dividir a palavra de Deus da seguinte maneira: criação, queda, redenção e consumação. 4 partes. Todas as religiões do mundo, irmãos, elas têm como proposta mostrar o surgimento de todas as coisas, como que o homem foi criado, e uma proposta de redenção. Pode reparar, todas as religiões têm essa ideia. Elas querem explicar como surgiu a humanidade, como surgiu todas as coisas, e uma proposta de redenção, de redimir o ser humano. Por quê? Porque eles percebem que alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado com essa humanidade. Alguma coisa não está fechando. E o texto que nós lemos vai dizer para nós, e talvez esse texto, ou ele é o texto principal para falar sobre isso, porque ele fala da queda. A Bíblia diz que Deus nos criou, a Bíblia diz que o homem desobedeceu a Deus, quis viver sem Deus, e a Bíblia também diz que Deus, Ele quer nos redimir através de Jesus Cristo, e esse texto de hoje fala de uma promessa gloriosa, mas fala também de um momento final, que é a consumação.
Capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, você encontra ali a criação de todas as coisas, onde Deus não procura explicar quem é Ele, no sentido assim, de onde Ele surgiu. Ele diz o seguinte: olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus já logo diz, ó, foi eu que criei todas as coisas. E no final do capítulo 2 vai dizer que tudo era muito bom. Então capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, tudo muito bom, de tal maneira que no sétimo dia Deus descansou da criação. Mas algo acontece no capítulo 3 que mudou a história. E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o resultado do capítulo 3, é assustador, irmãos. Porque logo no capítulo 4 você encontra o seguinte texto: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Algo aconteceu no capítulo 3, o capítulo 4 começa dizendo que Adão e Eva tiveram um filho, o nome dele é Caim. E a Eva disse o seguinte: adquiri esse filho com a ajuda de Deus. Por quê? Porque ela acreditava que Caim era aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas sabe o que Caim fez? Cortou o pescoço do seu irmão. E agora eu quero provocar você. Caim nunca jogou um videogame, Caim nunca viu alguém matar uma pessoa. Aprendeu com quem? Qual foi o exemplo de Caim? É por isso que eu li o texto de Jesus Cristo, que diz que o homicídio vem de onde? Do coração do homem. Do coração do homem. Mas Caim teve filhos, ou teve um filho chamado Lameque. Conhece Lameque? Já ouviram falar no Lameque? Lameque tomou para ele 2 esposas. Olha só. Um nome dela era Ada, a outra Zilá. Começa com Lameque a poligamia. Caim nunca assistiu uma novela da Rede Globo. Lameque nunca assistiu Dona Flor e seus 2 maridos. Lameque nunca assistiu a Avenida Brasil, aquele homem que tinha 3 esposas. Com quem que ele aprendeu isso? Com quem aprendeu? Não tinha exemplo. De onde procede o adultério? Do coração, segundo Jesus. Sendo que antes da queda, Deus disse, por isso deixa o homem, pai e mãe, tornando os 2 uma só carne. Mas em Lameque também nós encontramos a desvalorização da vida. Lameque um dia chegou em casa e Lameque era aquele nordestino bravo. Mulheres de Lameque, escuta uma coisa que eu vou falar para vocês. Matei um homem porque me pisou e o outro porque me feriu, colocando medo nas esposas. Que coisa, irmãos. Capítulo 6 já tem um dilúvio. Capítulo 3 acontece alguma coisa, 4 já vem Caim matando Abel, 6 Deus já acaba com tudo. E olha o que diz Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Presta atenção em algo. O homem não peca, não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Você entendeu isso? O homem não é pecador porque peca, é o contrário, ele peca porque ele é pecador, porque o seu coração é pecador. E tudo isso, irmãos, resultado do capítulo 3. E eu quero olhar com vocês agora essa conversa da serpente com Eva e tirar aqui algumas lições preciosas para nós. Olha aí, olha para a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Primeira estratégia que a serpente usou com a mulher. Qual foi? É assim que Deus disse, Eva? Fez uma pergunta. Não é? Lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Primeira estratégia usada pela serpente para enganar Eva. Lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Se você começa ali, Gênesis capítulo 1, está escrito, e Deus disse, ou o texto está assim, disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus. Vem a serpente e diz assim, é assim que Deus disse? Ela só faz uma pergunta. Será que você não entendeu errado, Eva? Foi assim mesmo que Deus disse? Colocar dúvidas sobre a palavra de Deus. Satanás sempre tentando lançar dúvidas sobre as verdades do Senhor. Sabe por quê? Ele sabe que se você eliminar a sua confiança na palavra de Deus, você é uma presa fácil. Enquanto você confia na palavra de Deus, ele não te engana. Mas enquanto você duvida da palavra de Deus, daquilo que Deus disse, e por isso ela pergunta,
É assim que Deus disse? Deixa eu só aplicar isso para o nosso dia. Existem milhões de pessoas que vivem acreditando que aqui se faz, aqui se paga. Que o inferno é aqui mesmo. Será que a Bíblia diz isso? Um inferno onde você pode ir na praia, pode comer uma picanha, pode tomar uma Coca-Cola gelada, José? Será que isso aqui é inferno? Diz a Bíblia que o inferno é muito pior. Onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Mas o diabo, o que ele faz? Ele lança essa ideia. Que é isso? De inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Não tem essa ideia de inferno. Você quer ver uma outra história? Ou uma outra aplicação para nós? Jesus disse que iria voltar para nos buscar. Até que ponto você acredita nisso? Na época de Pedro, o pessoal já falava assim, mas ele já falou e não voltou até agora. Até que ponto você acredita na volta de Jesus Cristo? Até que ponto Satanás tem minado a sua confiança na volta de Cristo? E sabe qual é o problema disso? Quando você não espera a volta de Jesus, você espera muito desse mundo. Você espera muito do amanhã. E você fica ansioso com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Porque você está esperando o dia amanhecer. Sendo que Jesus pode voltar agora. Segunda estratégia que o diabo usou, ou a serpente usou aqui com Eva para enganar Eva, e talvez use na sua vida também. Destacar as proibições de Deus. Olha só o que o texto diz ainda no versículo 1. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha a ideia satânica, diabólica, infernal que a serpente usou com Eva. Ô Eva, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus é tão bom, por que ele proíbe as coisas? Se Deus é tão bom assim, por que mandamentos? Não faça isso, não faça aquilo. Que Deus bom é esse que proíbe as coisas? Que Deus bom é esse que diz não para seus filhos? Que coisa, irmãos. Será que Ele não tem lançado isso sobre nós? Adolescente é assim, geralmente, tá? Não posso falar por todos. Minha mãe não deixa eu fazer nada. Não é assim? Minha mãe não deixa eu fazer nada. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Imagina uma cena. Você recebe alguém na sua casa e só que você tem que sair. E aí você chega para aquela pessoa e fala o seguinte, olha, você fica à vontade na minha casa. Pode ficar à vontade. A geladeira está lotada. Ali na geladeira tem água geladinha, tem kiwi, que eu gosto, tem mamão, tem uva, tem o bolo da dona Nilza de cenoura, tem tudo na geladeira. Mas olha só, presta atenção, tem um potinho de tampa azul. Por que mulher agarra tanto com um potinho, hein? Gente, que coisa! Tem um potinho de tampa azul ali, você, por favor, aquele potinho você não pode comer o que tem dentro dele, que é um bolo para minha esposa. Mas o resto você pode comer tudo. Aí você sai e a pessoa diz o seguinte, a pessoa não deixou eu comer nada. Sabe o que Deus diz para Adão e Eva? Todas as árvores comerás livremente, só uma que vocês não podem comer. E o Satanás vem e diz aqui, olha, por que ele disse não? Por que você não pode comer daquela árvore? Irmãos, eu guardo uma frase comigo, e sempre que eu tenho oportunidade de pregar sobre esse assunto em uma outra igreja, eu falo sobre isso. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que Deus diz não. Alguém disse essa frase, nunca pense que você encontrará mel no pote se Deus escreveu veneno no rótulo. Deus não brinca de colocar medo nos seus filhos. Deus não escreve assim veneno só para te enganar. E Deus disse para ela, não é para comer. Ao invés de Eva falar, para Eva falar assim, ô serpente, eu acho que você não está entendendo a situação. Deixa eu explicar para vocês. Eu moro num paraíso, eu tenho o melhor marido do mundo, só existia Adão na época, o marido mais lindo e eu sou a Miss Universo. E tem mais. Deus vem conversar com a gente todos os dias. Ela não respondeu. Ela começou a escutar a voz da serpente. Terceira estratégia, contrariar a palavra de Deus com algo parecido. Olha aí o versículo 4, Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Deus disse,
certamente morrerás. Satanás vem e coloca um não no meio, misturadinho ali no meio das palavras. É certo que não morrerás. Irmãos, de contrariar a palavra de Deus com algo parecido. E a diferença não é entre um jacaré e um leão, mas é a diferença entre um crocodilo e um jacaré. Você sabe qual é a diferença? Eu não sei. É muito parecido. E se você não vigiar e não pedir a Deus discernimento, você acaba ouvindo a voz do diabo. Quarta estratégia que ele usa aqui para enganar. Versículo 5. Satanás questiona as motivações de Deus. Versículo 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe o que a serpente está dizendo aqui? Ô Eva, Deus ele é egocêntrico. Deus ele é inseguro. Presta atenção, você não precisa ser apenas a imagem de Deus. Você pode ser igual a Deus. Olha só, que investimento pesado. Você não precisa ser apenas a imagem de Deus. Você pode ser igual a Deus. Isso tudo mexeu com Eva, irmãos. E aí vem o versículo 6, que eu quero que você olhe comigo aí para a sua Bíblia. Olha aí, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ela fez uma análise. Ela olhou para aquele fruto e pensou: parece gostoso, parece bonito, e dá sabedoria. E ela toma agora a decisão de viver não orientada mais pela palavra de Deus, mas por aquilo que é bonito, por aquilo que é gostoso e por aquilo que tem aparência de sabedoria. E ela toma do fruto e faz o quê? Dá ao marido. Sabe o que o texto dá a entender? Que Adão estava o tempo todo do lado de Eva. Ela acaba de comer e faz assim: come. Tem um livro muito bom, O Silêncio de Adão. Adão estava ouvindo a conversa. Por que Adão não falou assim: ô Eva, não leva a mão não, mas eu não vou comer? Ou por que ele não falou assim: ô Eva, que história é essa de ficar conversando com serpente? E Adão era o gerente do jardim. Ele era aquele que deveria liderar, e Adão está ali agora ouvindo, acatando as ideias da sua esposa. Estava ali vendo a sua mulher conversando com a serpente, e ele peca por omissão. Cruzou os braços e o diabo aproveitou a oportunidade. Pecado, irmãos, esse pecado como ato, ele aconteceu no momento que eles comeram do fruto. Mas houve ali um processo, da mesma maneira que acontece comigo e com você. Você começa a ser tentado, até praticar. E foi assim que aconteceu com eles. Aquilo que deveria acontecer numa ordem, a ordem foi invertida. A criatura dando conselhos para o casal que deveria liderar. O homem que deveria liderar a sua esposa estava ouvindo a voz da sua esposa numa situação totalmente errada. E diz o versículo 7, que abriram então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles viviam sem roupas e não tinham vergonha nenhuma. No momento que comeram e os seus olhos se abriram, eles perceberam a vergonha. E tentaram resolver do jeitinho deles. Pega uma folha aqui, vamos fazer uma roupinha aqui, rapidamente está resolvido o problema. Deus aceita isso? De maneira nenhuma. Deus não aceita isso de maneira nenhuma. E aí agora nós vamos encontrar o momento em que Deus vai confrontá-los. Olha aí, versículo 8 a 14. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu vou te falar, gente, esconder de Deus. Igual criança, que coloca as mãos assim sobre os olhos e fala assim: pode me achar, que eu estou escondido. Esconder entre as árvores. E aí diz o texto: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que o Senhor me deu,
por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Que pergunta, Antônio? Onde estás? Quem te fez saber que estavas nu? Que estava nu? Você comeu do fruto? O que você fez, Eva? Pergunta retórica. Já ouviu falar em pergunta retórica? Segundo o Google, pergunta retórica significa o seguinte: é uma interrogação que não tem o objetivo de uma resposta, mas estimular uma reflexão sobre determinado assunto. Deus sabia de tudo que tinha acontecido. Um dos grandes desafios no aconselhamento bíblico, sabe o que é? Sabe qual é? É você fazer a pessoa escutar a sua própria voz. Quando a pessoa está amargurada e está falando, está reclamando de tudo, você tem que parar um pouquinho e falar assim, você está escutando o que você está falando? Você está escutando o que você está colocando para fora? Deus sabia e Deus pergunta, o que aconteceu, Adão? Você comeu do fruto? Uma professora de matemática, quando pergunta quanto que é 2 mais 2, ela não quer saber o resultado. Você acha que ela quer saber quanto que é 2 mais 2? Deus pergunta para eles, então, o que você fez, Eva? O que aconteceu? E ao invés de dizer, nós erramos, Senhor, nós pecamos, nós desobedecemos ao Senhor, o que eles fizeram? Um coloca a culpa em Deus e o outro coloca a culpa em quem? No diabo. Você entendeu essa tendência que você e eu temos de colocar a culpa sempre no outro? O seu filho nasce fazendo isso e você, às vezes, não precisa nem se ensinar. Quem fez isso? Foi meu irmão, foi minha irmã. Não sei, acho que foi até um alienígena que fez isso. Um ET apareceu aqui e fez isso aqui. Você não precisa ensinar essas coisas. Aprendeu com quem? Com os pais, Adão e Eva. Adão disse, a mulher que o Senhor me deu. Faltou Adão falar assim, Deus, eu não precisava de mulher não, o Senhor não me armou não. Eu não pedi mulher, foi o Senhor que fez para mim, mas a mulher que o Senhor me deu, ela me deu. E aí quando Deus chega para Eva e fala assim, o que aconteceu, Eva? A Eva diz o seguinte, é a serpente. Em outras palavras, sabe o que esse casal está dizendo? Nós somos inocentes. Você entende essa tendência nossa? Hoje pela manhã nós trabalhamos um pouco com isso, nós estamos trabalhando santificação e é responsabilidade nossa. Às vezes, para dizer que eu sou inocente, eu falo que existe um espírito do adultério, um espírito do roubo, um espírito da inveja. Onde a Bíblia não fala desse espírito, a Bíblia diz que você tem que fazer morrer essa velha natureza. Você tem que dizer não para você. Mas se você é vítima, o que você precisa? Apenas de libertação. Você não precisa de arrependimento, que é o que a Bíblia vai falar para nós o tempo todo, que a maneira de vencer o pecado é fazendo morrer. Agora vem o Senhor, agora pronunciando as maldições. Versículos 16 a 24, diz assim, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio às dores dará à luz filhos. Quem já teve parto normal diz que a coisa não é fácil não. Diz que é uma dor fora do normal. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Continua mais. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é o que, irmãos? A terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento e durante os dias da tua vida. Esquece essa ideia de dinheiro fácil. Cuidado, desconfie de qualquer ideia de dinheiro fácil, irmãos. É com o suor do rosto. De tal maneira que a Bíblia vai dizer o seguinte, aquele que não quiser trabalhar também não coma. E nós às vezes achamos assim, às vezes quando eu sou na praia, eu fico olhando na areia assim para ver se eu acho um cordão de ouro, para ver se eu acho um tesouro perdido. Gente, esquece essa ideia de dinheiro fácil. É com o suor do rosto. E o trabalho aqui não é maldição. O problema aqui, agora que você tem que suar. Agora o trabalho é difícil, porque quando você planta lá na sua roça, você planta batata, não nasce mais somente batata. Você tem que capinar a roça também, porque nasce batata, nasce mato, nasce tudo. Porque a terra agora passa a produzir espinhos.
e agora é com suor do rosto. E continua as maldições. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A morte entrou. Você já nasce morrendo. Você já parou para pensar sobre isso? Cada dia é um dia menos. Você já nasce morrendo. Todo dia é menos um. Você vai voltar para o pó agora. Mas, e deu o homem em nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos, fez o Senhor Deus vestimenta de peles de Adão, sua mulher, e os vestiu. Deus não aceitou a ideia do casal de resolver o problema do pecado, e Deus não aceita a nossa ideia de resolver o problema do pecado. Deus matou um animal e ali derramou sangue, porque isso já apontava para que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus disse assim: eu que resolvo, vocês não. Essa ideia de tentar costurar aqui um jeitinho ali para resolver a desobediência não funciona. Deus não aceita isso. Aquele jeitinho brasileiro, né? Que é aquela mania que achamos que conseguimos resolver tudo, com Deus não funciona. Deus não aceita isso. Foi Deus que fez as roupas para ele. Continua, versículo 22 a 24, diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, para ali lavrar a terra que fora tomada. E expulso, o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o quê? O caminho da árvore da vida. Uma possível interpretação aqui é que Deus não queria que depois de ter desobedecido, eles tomassem da árvore da vida e vivessem eternamente pecadores. Porque Deus tem um projeto muito maior do que esse. É resgatar o homem desse estado de pecado. A árvore da vida aqui, sabe quando que ela vai aparecer novamente? Em Apocalipse, no último livro da Bíblia. No último livro da Bíblia, que o projeto de Deus, então, dizendo o seguinte: eles não têm mais acesso a essa árvore da vida, porque eu tenho um projeto muito melhor para eles. Isso já é graça, isso já é misericórdia de Deus. É Deus sendo misericordioso, que Adão poderia estar conosco até hoje, um pecador até hoje. Mas Deus tem um projeto muito melhor. Por isso eu reservei o versículo 15, que eu quero que você leia comigo. Olha aí o versículo 15. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Dona Geni e meus irmãos, no mesmo momento que o pecado entrou no mundo, Deus fez uma promessa. O Deus que tinha direito de acabar ali, Deus poderia falar o seguinte, no conselho da Trindade: vamos acabar com isso? Vamos acabar com esse negócio? Deus faz uma promessa de que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. No momento da queda, Deus faz a promessa da redenção através de Jesus Cristo, e todo o restante da Bíblia é Deus mostrando para nós a redenção do homem através de Jesus Cristo, o seu único Filho. E eu pergunto para você que está aqui e ouviu essa mensagem: você já foi reconciliado com Deus através de Jesus Cristo? Porque um dia o anjo apareceu para uma mulher e disse o seguinte: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo, você vai ficar grávida. Mas eu não sou casada, sou virgem, e é do Espírito Santo. E ela ficou grávida, e nasceu o Jesus, aquele que viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. E ele um dia, antes de ir para a cruz, ele disse as seguintes palavras: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
E a Bíblia vai dizer para nós que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Eu pergunto para você, você crê no descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente? Você confia em Jesus como seu Senhor e seu Salvador? De todo o seu coração? Você crê nessa verdade de Deus? Eu quero continuar fazendo algumas aplicações desse texto para nós nessa noite. A segunda aplicação que eu queria fazer é cuidado com as suas escolhas. Eva decidiu fazer as escolhas da sua vida, não mais agora buscando a orientação na palavra de Deus, mas ela quis fazer as escolhas da sua vida agora pensando naquilo que é gostoso, naquilo que é bonito e naquilo que tem aparência de sabedoria, onde a palavra de Deus diz assim para mim e para você: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você busca na palavra de Deus direção para as escolhas que você faz na sua vida? Ou você escolhe segundo aquilo que é bonito, aquilo que te dá prazer, aquilo que tem aparência de sabedoria? Tem um ditado popular antigo que diz: nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Eva decidiu virar as costas para a palavra de Deus, para Deus, e viver segundo o que ela achava certo. E qual foi o resultado disso? Terceira aplicação, e essa eu quero me dirigir aos homens. É para as mulheres também, mas mais é para nós. Onde estava Adão, meus irmãos? Onde estava Adão? Onde você está? Pai, marido. Eu já falei para vocês que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. O pecado da omissão. Omissão. O livro O Silêncio de Adão, olha só o que ele diz. Um dos traços mais notáveis na personalidade masculina é a omissão. Essa tendência nossa de cruzar os braços. E quando nós cruzamos os braços, o diabo chega com uma bandeja. Quantas vezes nós cruzamos os nossos braços em relação à educação dos nossos filhos, em relação às decisões no nosso lar, em relação ao nosso papel como homem? Isso acontece na igreja também, o papel do homem na igreja. O nosso silêncio, a nossa omissão, e traz tantas consequências para dentro de um lar, por exemplo, na vida de um filho, na vida da esposa. Ô irmãos, que haja em nós um corar de vergonha. Eu sou muito falho, omisso. Mas eu tenho que falar isso, que é para mim também. O diabo não é uma lenda. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E que o diabo se disfarça até de anjo de luz. Pedro vai dizer para nós: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo não é uma lenda. Falei de manhã, não é uma fantasia de carnaval. Se disfarça até de anjo de luz. E quando nós cruzamos os braços, ele vem com uma bandeja. E eu falo para você uma coisa: ele não desiste de você. Porque ele não desistiu de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, Aline, projeta aí Lucas 4,13. Lucas 4,13. Lucas capítulo 4, versículo 13. Depois de tentar Jesus 40 dias no deserto, e Jesus o tempo todo combatendo ele com a palavra de Deus, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. E Jesus o tempo todo dizendo: não é por aí, eu confio na palavra de Deus. Olha o que diz, a final da tentação, só Lucas registra isso. Lucas 4,13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo
O quê? Até o momento oportuno. O diabo, além de tudo, não é tolo. Até uma outra oportunidade. Nós estamos numa batalha espiritual, não sei se você sabe disso. Contra principados e potestades. E Deus já disse, você está listado nesse exército aí. Por isso o irmão pediu a armadura de Deus, capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não pense que o cristianismo é um chamado a um acampamento ou um parque de diversões. É sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas. A vida é uma guerra, mas também saiba de uma coisa. Jesus já venceu, não esqueça disso. Por último, o casal tentou resolver o problema do pecado do jeito deles. É Deus que cobre as nossas vergonhas. As nossas roupas não passam de trapos de imundícia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Chame pecado de pecado. Enquanto você tratar o pecado como uma fraqueza, você não vai tomar o remédio certo. O pecado da ira não se resolve com calmante, mas com arrependimento, fé em Cristo e fruto do Espírito. Muitos pais estão fazendo folhas de figueiras para os seus filhos. E os nossos filhos precisam conhecer o Redentor. Precisam conhecer a necessidade de arrependimento. Precisa ser confrontado nos seus pecados. E às vezes os pais eles tentam cobrir com folhas de figueira e não ensinando os seus filhos a necessidade de quebrar o coração duro. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Deus não aceita a nossa maneira de resolver o problema do pecado. Deus não aceita. Não aceitou de Adão e Eva e não vai aceitar a minha nem sua. Nós temos a tendência de tentar resolver sem arrependimento. Foi eu que errei, então eu vou tentar resolver. Para Deus não tem. Para Deus é arrependimento. Mas enquanto você tratar pecado como apenas uma fraquezazinha, você não vai vencer. Você não vai vencer. Você precisa chamar de pecado aquilo que Jesus disse que é pecado. Porque senão o diabo vai ter vantagem sobre a sua vida e sobre a minha também. Vamos orar? Vamos pedir que esse Deus gracioso, cheio de promessas, a promessa de um Redentor maravilhoso sobre nossa vida, que Ele aplique essa palavra ao nosso coração.